Bom dia. Guten Morgen. Sehr gut. Eu não That's podia really the only perder thing I essa. can say in Portuguese, so I apologize. Eu lamento, eu não consigo fazer isso em português, desculpem. But at least I will try not to preach in German, but in English. So Mas pelo menos eu vou tentar não pregar em alemão, mas em inglês. in the morning service, I think I twice slipped German words in. No culto da manhã, o primeiro culto, eu usei 2 palavras em alemão com ele. But he was so good, he just kept talking Portuguese. Mas ele é tão bom que ele continuou falando em português e nem considerou. So my prayer is that the Lord will again fix up whatever I'm saying wrong through him. Então minha oração é que o Senhor conserte, seja o que for que eu estiver falando errado, através dos lábios dele, né? I really appreciate that in this service I wasn't introduced as a German shepherd. Eu realmente agradeço de ter sido apresentado aqui como um pastor alemão. That has happened to me before. Já aconteceu comigo antes. But I always explain that if God can speak through a donkey, as he does in Numbers 22, Se Deus fala através de um jumento, por que não num pastor alemão, né? I trust he can even speak through a German shepherd. Eu vou confiar que ele pode falar através de um pastor alemão. I would like to take you on a short thought experiment. Eu queria levar vocês por um experimento, digamos assim, de pensamento. So imagine you only knew the Old Testament, Imagine que você só conheça o Antigo Testamento. and then you meet Jesus. E aí você encontra Jesus. You're hearing him teach. Você o ouve ensinar. You see how he does miracles. Você vê como ele faz milagres. And at one point you start wondering, E aí, a um certo ponto, você começa a pensar: could he be the Messiah? será que ele é o Messias? The one promised in the Old Testament? Aquele que foi prometido no Antigo Testamento? The one to redeem Israel? Aquele que viria redimir a Israel? But then, E aí, at first, religious and political rulers are turning against him. os políticos e os líderes daquela época se voltaram contra ele. And then even public opinion. E a opinião pública também se voltou contra ele. And finally, he is arrested, E finalmente ele acabou sendo preso, he's beaten, ele foi surrado and brutally crucified. e foi brutalmente crucificado. And all your hopes are dashed. E todas as suas esperanças se frustraram. You're completely distraught. Você está completamente desestimulado, perdido. A few days later, Alguns dias depois, a few women are making a claim. algumas mulheres estão anunciando, They claim they have seen Jesus resurrected. falando que viram Jesus ressurreto. But that doesn't make sense. Mas não faz sentido. But still, some of your friends go to check it out. Mas aí, mesmo assim, alguns dos seus amigos foram lá verificar. But obviously, they don't find him. Mas, obviamente, não o encontraram. It's all just very sad and confusing. É simplesmente muito triste e confuso essa situação. So now imagine you today, with all you know, Agora imagine por um momento, você hoje, com tudo que você conhece, had an opportunity to go back to you back then. tem a oportunidade de voltar no tempo naquela época. What would you say? O que você diria? How would you try to comfort? Como você tentaria confortar? How would you try to help yourself come out of this state of sadness and confusion? Como você tentaria fazer com que você mesmo saísse desse estado de tristeza e confusão? Would you say, Você diria: "O foolish ones, slow of heart to believe all that the prophets have spoken"? ó nécios e tardos de coração, que não creem nas palavras que os profetas disseram? Well, that's what Jesus did. Foi isso mesmo que Jesus fez. That's what he did with two confused and sad disciples on the road to Emmaus. E foi isso que ele fez com aqueles discípulos confusos e tristes naquela estrada para Emaús. Was it okay for Jesus to speak in that way? Será que foi tudo bem para Jesus falar com aqueles homens assim, desse jeito? Isn't he demanding a bit too much? Será que ele não está forçando demais aí a barra? Should have these disciples really known, just based on the Old Testament, that this had to happen? Será que esses discípulos não teriam que saber, basicamente, que isso, segundo o Antigo Testamento, teria que acontecer? So I want us to think about this report as we turn to the Gospel of Luke, Eu queria que então nós olhássemos esse reporte quando, ao lermos o Evangelho de Lucas, we will be looking at chapter 24, e nós vamos olhar o capítulo 24, the verses 13
to 35. nos versos 13 a 35. And my hope is that we will understand E a minha esperança é que nós entendamos how Jesus is indeed helping his disciples como Jesus de fato está ajudando os seus discípulos to overcome sadness and confusion a superarem a tristeza e a confusão and to find renewed hope and e joy. achar uma nova esperança, uma esperança renovada. So listen as my brother reads to us Luke Então 24. vamos ouvir a leitura de Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. So our text begins and ends with deep insights into the thoughts and emotions of these two O disciples. texto começa e termina com profundos insights a respeito das emoções que tomaram o coração daqueles discípulos. So in verses 13 to 24, we see that they're really sad A gente vê and que do verso confused. 13 ao 24, eles estão profundamente tristes e confusos. And then at the end, in 32 to 35, we see that they have hearts burning with joy. E a gente vê que no final, do 32, verso 32 ao 35, os seus corações estão queimando de alegria. So obviously, what happens in verses 25 to 31 is bringing about an enormous change. É óbvio que o que aconteceu entre os versos 25 e 31 trouxe uma tremenda mudança para aquela situação. So I want us to look at these three sections, E eu queria então que olhássemos nessas 3 sessões, and my hope and prayer for us is e minha esperança e oração that what we will discover here é que descobramos aqui will cause us to have hearts filled with joy.
o que descobrirmos aqui transforme e encha o nosso coração de alegria. So our passage begins in the evening of Easter Sunday. Então a passagem começa naquela noite do domingo de Páscoa. Two of Jesus' disciples are walking to Emmaus. 2 daqueles discípulos de Jesus caminhavam para Emaús. And they're talking about the events of the last few days. E eles estão falando sobre os eventos dos últimos dias. They're probably talking about how Jesus had arrived in Jerusalem just a week earlier. Eles provavelmente estavam falando de como Jesus teria chegado naquela aldeia, em Jerusalém, alguns dias antes. And how there was great excitement in the city. E como a cidade estava cheia de alegria, cheia de animação. But then things didn't go well. Mas aí as coisas não caminharam bem. And so eventually he was crucified. E aí ele acabou sendo crucificado. All their hopes were gone. E as suas esperanças se frustraram. And then they even talking about this confusing claim of these two E women. eles ainda falavam dessa notícia confusa que as mulheres deram. So as they're talking on this really sad Easter stroll, E à medida em que eles conversavam nessa caminhada que acabava por ser uma caminhada triste naquele domingo de Páscoa, suddenly Jesus appears. de repente Jesus aparece, But they don't recognize him. mas eles não o reconhecem. It says that their eyes were kept from recognizing him. O texto diz que os olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Isn't that interesting? Não é interessante? I mean, just imagine you were thought dead, Imagina só, tinham pensado que você tinha morrido. and there are two friends of yours who are really sad and confused because you're dead. E 2 amigos seus estão de fato bem tristes e confusos porque você estava morto. But you're alive, and Mas- so you meet them. Mas na verdade você está vivo e acaba de encontrá-los. Wouldn't you say, hey, hello, I'm here, I'm Você não diria, alive? oi, alô, estou aqui. But that's not what Jesus is doing. Não foi o que aconteceu. Their eyes are kept. De alguma forma os olhos deles estavam And bloqueados. And he just listens as they recount the story. E aí ele ouve calmamente aquela história. And he hears about their confusion, E ele ouve a respeito daquela confusão, about their really deep sadness. a respeito da sua profunda tristeza. I'm sure we know how it is to have hope destroyed. Eu tenho certeza que cada um de nós sabe exatamente o que é ter uma esperança destruída. Possibly you are here today in a very similar state as these two disciples were back then. Talvez você até esteja aqui entre nós hoje numa situação muito semelhante a desses discípulos que estavam naquela estrada desolados. You might have had hopes for your life, Você pode ter tido algumas esperanças na sua vida, hopes to find a spouse esperança de encontrar um cônjuge, and to have a happy marriage, de um casamento feliz, but then you didn't find a spouse, mas aí você não encontrou essa pessoa. or your marriage isn't happy, Ou esse casamento de repente não aconteceu. or you had great hopes for children or Ou grandchildren, talvez você tenha grandes expectativas a respeito de filhos e netos, but the relationships are not what you had hoped for. mas as relações não são como você esperava. You had hopes for a great career, As suas expectativas numa grande carreira things didn't quite work out. e as coisas de repente não acabaram do jeito que você queria. I mean, honestly, don't we all have areas in our lives where there's encouragement, Honestamente, não temos nós, cada um de nós, áreas da nossa vida que precisam de encorajamento, where there's disappointment and onde, sadness? onde há frustração e tristeza. Life can be disappointing, A vida pode ser frustrante and it can be very confusing. e pode ser também muito confusa, Why do things happen as they happen? porque as coisas acontecem como acontecem. Why does God not step in? Why does He allow these things? Por que to Deus não entra e muda? Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? happen? So that's the state of these disciples here. Essa situação, o status desses 2 discípulos aqui. And they know about Jesus. Eles conhecem sobre Jesus. They know about His death Eles sabem da sua morte. and His resurrection. Eles sabem da sua ressurreição. They've heard about it. Eles ouviram, But it just doesn't make sense. mas simplesmente não tem sentido. Não faz sentido. Well, friends, I want us to realize there are many people out there who are in a very similar situation. Amigos, eu queria que todos nós percebêssemos que tem pessoas lá do lado de fora que estão numa situação muito semelhante. They've heard of Jesus. Eles ouviram de Jesus. I mean, I trust you can't live in Rio and not know about Cristo. Assim, não tem como viver no Rio de Janeiro diante da estátua do Cristo Redentor So people know about Jesus. e sem saber. As pessoas sabem de Jesus. And
they probably know that he was crucified. Elas provavelmente sabem que ele foi crucificado. And assume pretty much everyone has heard that he was raised from the dead. Provavelmente sabem ouviram a história da ressurreição dos mortos. But for most people out there, that doesn't make much sense. Mas para muita gente lá fora não faz o menor sentido. Their happiness has nothing to do with that. A sua felicidade não tem nada a ver com esse fato. Their happiness, their hopes, their expectations are bound up with other things. Suas esperanças, sua felicidade tem a ver com outras coisas. And if things don't work out, E se as coisas não acabam como esperado, there's sadness há tristeza, and confusion há confusão, and anger. há ira. And that might be you even here today. E isso pode ser o caso até de você que está aqui entre nós hoje. You might be struggling. Você pode estar lutando aí com alguma situação. And possibly you came to church today because you are in such a situation. Talvez você possa até ter vindo à igreja hoje porque você está vivendo uma situação assim. And you're wondering if there's any hope. Você está pensando, será que há esperança para a minha situação? So if that's you, Isso é você. if the songs we sang and what you've heard so far As músicas que já cantamos, o que já foi dito, all just sounds a bit strange, soa um pouco estranho para você. you Tá aqui wonder, hoje? you wonder what Jesus dying and supposedly being resurrected has to do with your life. Você fica pensando na morte de Jesus, por que ele teria morrido? If you still think that might be just really irrelevant or even foolish, Talvez você tenha até um pensamento que leve você a achar que é irrelevante ou tola tal história. then I want to plead with you. Eu queria então pedir a você, Keep listening. continue ouvindo aqui. And I want to pray for you E eu quero orar por você, that God will open your heart, que Deus abra o seu coração, that you will see that this will change everything if you just keep listening and if God opens your heart and you understand. que você verá que isso pode e vai mudar a situação se você continuar ouvindo a voz de Deus no seu coração. And for all of us who already believe that, Para todos nós que já cremos nisso, I hope that this sermon will encourage you to share the good news with those who are still sad eu and espero confused. que esse sermão encoraje você a compartilhar as boas novas com aqueles que estão passando por tal situação. Because we live in a very sad and confused world. Porque a gente vive de fato num mundo triste e confuso. So let's look what Jesus is doing. Então vamos ver aqui o que Jesus está fazendo. So in verse 25, No verso 25, we see that Jesus is not saying, guys, look, my hands, my feet, I'm alive again. Jesus ele não está mostrando os seus pés, as suas mãos e dizendo eu estou vivo novamente. Instead, he rebukes these two disciples Ao invés, ele está repreendendo aqueles dois discípulos with these harsh words, or foolish ones, com palavras duras, chamando-os de tolos e nécios. slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Coração tardos em crer em tudo que os profetas disseram. And then he starts teaching them. E aí ele começa a ensinar. He opens up, if you want, his Bible, Ele abre, vamos supor, até por dizer, a sua Bíblia, which is the Old Testament. que é o Antigo Testamento. And so he's walking with them now from Jerusalem to Emmaus. Então ele está nesse caminho com eles entre Jerusalém e Emaús. We don't know exactly where he meets them, Não sabemos exatamente onde ele os encontrou, but we know this is roughly a 2-hour walk. mas sabemos que é um caminho de 2 horas de caminhada a pé. So these disciples get a really great Bible study. Então isso estava pronto para se tornar um grande estudo bíblico. Probably 2 hours of Bible study. 2 horas de estudo bíblico, imaginem. Now, Luke is only summarizing what Jesus is doing. E Lucas está apenas sumarizando aqui o que Jesus falou. And we see that in verse 26 and 27. E a gente vê isso relatado no verso 26 e 27, que diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. So the disciples had just told Jesus Os discípulos tinham acabado de dizer a Jesus that his death was the end of all their hopes. que a morte dele era o final de todas as suas esperanças. But Jesus explains now, Mas Jesus
explicou a eles naquele momento that his death was necessary. que a sua morte era necessária. Was it not necessary that the Christ should suffer these things? Era necessário que o Cristo sofresse tais coisas. So do you understand why? Você entende por quê? Do you understand why Jesus had to die? Você entende por que Jesus teve que morrer? I mean, he had to die because of you Ele teve que morrer por sua causa and me. e por minha causa. Yeah, we all have failed to live the life we should have lived. Nós todos falhamos em viver a vida que deveríamos viver. Neither the disciples nor any one of us Nem os discípulos, nem qualquer um de nós would have been able to stand in God's judgment. seria capaz de se colocar de pé diante do julgamento de Deus. And these disciples actually knew that. E esses discípulos de fato sabiam isso. These were good Jews. Eles eram bons judeus. So they knew the Old Testament. Eles conheciam o Antigo Testamento. They knew all the commandments. Eles conheciam todos os mandamentos. They knew that God had given his people these commandments. Eles sabiam que Deus tinha dado ao povo dele os mandamentos. And he told them, keep them and you will live. E Deus havia dito, mantenha, cumpra que você viverá. But you need to keep all of them. Mas você tem que manter todos os mandamentos. Always. Sempre. Not just keep some commandments sometimes. Não apenas alguns mandamentos algumas vezes. Also not keep most commandments most of the time. Ou nem a maioria dos mandamentos a maioria das vezes. You need to keep all commandments always. Vocês precisam guardar todos os mandamentos sempre. Because God is holy and he can't accept sin. Porque Deus é santo e não pode aceitar pecado. But then God made special provision. Mas aí Deus fez uma provisão especial. He made clear that there's a way people can find forgiveness. Deixou claro que há um caminho para que pessoas encontrem o perdão Through sacrifices. através de sacrifícios. Blood had to be shed. Sangue tinha que ser derramado. And so he gave them in the Old Testament Então Deus deu a eles no Antigo Testamento a system of sacrifice. um sistema sacrificial. And it was actually done in a way E de fato foi feito de uma forma that there were sacrifices always. que sempre tinha que fazer sacrifício. God knew he would need to wait if people might sin or not. Deus não tinha que esperar se as pessoas iam pecar ou não iam pecar. He knew they would all the time. Ele sabia que todos pecariam sempre, o tempo todo. So there was a sacrifice in the morning Então tinha sacrifícios pela manhã for all the sin that was committed even overnight. para todos os pecados cometidos até durante aquela madrugada. But then later in the day there needed to be another sacrifice Mas aí no final do dia teria um outro sacrifício, because people had sinned again porque as pessoas teriam pecado de novo. and again and E again de novo, and e de again. novo, e de novo, repetidas vezes. And people started realizing this just doesn't do it. As pessoas começaram a perceber, não vai funcionar desse jeito. It's never enough. Nunca será suficiente a quantidade de sacrifícios. After every sin, we need more sacrifice. Após cada pecado, precisamos de mais sacrifícios. And somehow people were probably wondering, E de alguma forma as pessoas deviam ficar pensando, could there ever be a sacrifice that actually really takes care of the problem? será que vai existir um único sacrifício que realmente vai resolver o problema? So I'm wondering if you understand that you have the same problem. Eu estou aqui tentando pensar se você entende também isso, porque senão você também tem o mesmo problema. You're not okay with God. Você não está bem com Deus. And there's nothing you can do. E não há nada que você possa fazer. That's why we even gave up bringing sacrifices. É por isso que a gente desiste. Eles desistiam e faziam sacrifícios. Even the Jews have given up. E até os judeus desistiram. We need something better. Precisamos de algo melhor. That's why Jesus had to die. E é por isso que Jesus teve que morrer. Because God in his great mercy and love Porque Deus, na sua grande misericórdia e amor, became man. se tornou gente. He lived among us the life we should have lived. Viveu entre nós a vida que deveríamos viver nós deveríamos viver. He kept the commandments. Ele guardou os mandamentos. All of them. Todos os mandamentos. Always. Todo o tempo. And then E aí, he became the all-sufficient sacrifice. ele veio com um sacrifício único e suficiente. The perfect Lamb of God. O Cordeiro de Deus perfeito.
imaculado. He alone able to take the sins of others upon himself. Ele foi capaz, o único capaz de receber sobre si os pecados de todos nós. And that's exactly what he did on the cross. É exatamente isso que ele fez na cruz. He did for us what we couldn't do. Ele fez por nós aquilo que nós não tínhamos o como fazer. Jesus had to die. Jesus tinha que morrer. And his death was not a sad thing A sua morte não foi um evento triste that destroyed all hope. que destruiu toda a esperança. It was a glorious thing. Foi uma coisa gloriosa That alone is a source of hope. que nos trouxe nova esperança. So that is what Jesus is telling the disciples É here. isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui. No, they knew all of that. They knew Jesus had E died. eles sabiam tudo aquilo, eles sabiam a história de Jesus. But they misinterpreted it. Mas eles mal interpretaram. They didn't understand how this all Eles had to happen. Eles não entenderam como tudo se encaixava e tinha que acontecer. So just as a quick side note, Apenas como uma notinha de rodapé. it is interesting what Jesus is saying here. É interessante o que Jesus está dizendo aqui. He is telling these Ele disciples está dizendo aos seus discípulos that it's foolish que é tolice and really sinful, e realmente pecaminoso slow of heart, e de um coração tardio em crer, to believe all the Old Testament crer em todo o Antigo Testamento, is teaching. o seu ensinamento. So I hope you are not foolish. Eu espero que você não seja tolo a ponto de não crer na história do Antigo Testamento. Because today it's very common that people say, we believe a lot of the Bible, Hoje é muito comum as pessoas dizerem: eu acredito Especially- muito na Bíblia, em tudo que- especially a lot of things of the New Testament. especialmente as coisas do Novo Testamento. But obviously we can't believe all things. Mas não dá para acreditar em tudo, né? And especially the Old Testament. We can't really believe that. Especialmente o Antigo Testamento. Não dá para acreditar, as pessoas dizem. Jesus says it's, Jesus falou. it's foolish É tolice not to believe all não crer em todo the prophets have spoken. em tudo o que os profetas disseram, ou seja, o Antigo Testamento. No, these disciples, Mas os seus discípulos, they actually believed what the Bible was teaching. eles de fato criam no que a Bíblia estava dizendo. They didn't just believe it right, E eles simplesmente não tinham crido de forma correta. because they still didn't quite understand how the Old Testament pointed to the gospel. Porque eles não entendiam exatamente como o Antigo Testamento apontava para o Evangelho. And I mean, these men knew the Old Testament well. E esses homens conheciam o Antigo Testamento. They were good Jews, Eles disciples eram- of Eles Jesus, eram bons judeus, discípulos de Jesus. but they just didn't quite get it. Mas eles não tinham pegado o espírito da coisa. And we have seen this time and again with Jewish people. E a gente vê isso com o povo judeu ciclicamente, em diversas ocasiões. Who experienced Jesus, Que experimentaram Jesus, a heard presença de him, Jesus. saw him, Estiveram com ele, and studied the Old Testament, estudaram o Antigo Testamento, but just didn't make the connection. mas não fizeram a conexão. In John 5, verse 39, Em João 5,39, we read how Jesus is getting into a discussion with two Jewish leaders, a gente vê como é que Jesus entrou em discussão com dois líderes judeus. and he is quick to say that they are faithful students of the Bible. E Jesus é rápido em dizer que eles eram estudantes fiéis da Bíblia. He tells them, you search the scriptures. E ele disse para eles: examinais as Escrituras. And they even search the scriptures with the right intention. E eles examinavam com a intenção boa. So Jesus says, you search the scriptures because you think E Jesus então disse: examinais as Escrituras porque julgais that in them you have eternal life. ter nelas a vida eterna. And then he says, E aí ele diz: and it is they, e são elas mesmas, the Old Testament scriptures, as Escrituras do Antigo Testamento, that bear witness about me. que testemunham a meu respeito. Friends, I hope that's how we read the Old Testament. Amigos, eu espero que seja assim a forma que você lê o Antigo Testamento. The whole Bible A Bíblia por inteiro is one big story é uma única história
and it bears witness e ela testemunha about Christ. a pessoa de Cristo. All other ways to read your Old Testament, Todas as outras formas de ler o Antigo Testamento, or even your New Testament, ou até mesmo o Novo Testamento, are insufficient. não são suficientes. They will keep you from finding true joy. Elas vão impedir que você consiga encontrar verdadeira alegria. You can gain a lot of wisdom, Você pode até ganhar muita sabedoria, and you can learn about morality, você pode aprender sobre moralidade, but all this won't bring you to mas, joy, mas isso não vai levar você à alegria, to true and eternal hope. a verdadeira e eterna esperança. And that's why Jesus needs to open the scriptures with them anew, É por isso que Jesus teve que abrir as Escrituras com eles, to make this connection. para fazer essa conexão. Now, Luke doesn't report what Jesus exactly said, Mas Lucas não reporta do que Jesus teria dito exatamente. but we read later in the New Testament a few examples of how Mas- this might have looked like. Mas a gente lê no Antigo Testamento alguns exemplos de como isso pode ter parecido. So the whole letter to the Hebrews A carta aos Hebreus, por completo, is really doing this, right? está exatamente fazendo isso. It's talking about the temple Fazendo as associações do templo, and the priests dos sacerdotes, and the dos sacrifices. sacrifícios. And the one main point is it's all just a shadow. E o ponto principal é que é apenas uma sombra It's all pointing to Christ. apontando para Cristo. In Him is the fulfillment. E Ele é o cumprimento de tudo isso dito no Antigo Testamento. Or you can go and read in Acts 7 Ou você pode ir lá ler em Atos 7, this amazing sermon that Stephen preached o sermão impressionante de Estevão, just before he was killed, antes um pouquinho dele morrer, where he highlights how the whole Old Testament is pointing to Christ. onde ele mostrou como o Antigo Testamento todo apontava para Cristo. Or if you just want to read a few verses this afternoon, Ou você pode ler essa tarde alguns versos then read 1 Corinthians 10. da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Just the first 13 Os verses. primeiros 13 versos, Paul is going back and is recounting historic events out of the Old Testament from Israel. Paulo está rememorando os antigos eventos do Antigo Testamento And twice e he's como eles saying, apontam para twice he's Cristo. saying this was written for you, E duas vezes ele escreve, foi escrito para vocês, so that you may have hope de modo que vocês venham a ter esperança. and don't follow Israel and their same E mistakes. não sigam Israel nos mesmos erros. He does the same thing again in Romans 15 verse 4. E aí faz a mesma coisa na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 4. So it's all written down so that we will have hope. Está tudo escrito para que tenhamos esperança. So that's what Jesus is teaching here. E é isso que Jesus está ensinando. And then we see what happens toward the end of the day. E aí a gente vê o que aconteceu no final do dia. It's getting dark. Está ficando escuro. They come to Emmaus, Eles estão chegando a Emaús. and the disciples probably arrive at their E destination. eles provavelmente chegaram ao seu destino. And they tell Jesus, come eat with us, join us. E aí eles pedem e convidam a Jesus para ficar e comer com eles. It's getting dark, Porque está ficando escuro do lado de and it's fora. dangerous if you keep going. E de fato perigoso se ele continuasse. Now, it might surprise you, but there was no street lighting back then. Não tinha luz nas ruas. So they invited him to join them. E então eles chamaram, por que você não se junta a nós? So they sit down, E aí eles sentaram, and then they have a meal. e aí eles comeram. And Jesus breaks the bread. E aí Jesus partiu o pão. And then we read in verse 31, E aí a gente vai ler aqui no verso 31. and their eyes were opened, and they recognized him. E os seus olhos se abriram e o reconheceram. Now, I just want to make sure we don't think there's any magic in the bread. Eu só queria que ficasse claro, não tinha mágica nenhuma naquele pão. It's not about that. Não é sobre isso. It's also not that Jesus finally gets around to open their eyes after he previously had kept them closed. Não é também sobre o fato de Jesus simplesmente abrir os olhos dele depois de ter mantido aqueles olhos No, that was part of the plan. Era parte do plano ter os olhos impedidos de enxergar. In his wisdom, he had closed them their eyes. E na sua sabedoria, Jesus tinha fechado os olhos daqueles discípulos, So that they would listen. para que eles pudessem ouvir.
Because he understands that true faith comes through hearing. Porque ele entende que verdadeira fé vem pelo ouvir. He understands that the Bible alone is the only infallible guide. Porque ele sabia que a Bíblia apenas é o guia infalível, So that we can find our ways through life. de modo que nós possamos encontrar o nosso caminho na vida. So he kept their eyes closed. Então ele manteve seus olhos fechados. Just imagine what would have happened otherwise. Imagina o que teria acontecido se não tivesse acontecido assim. If Jesus would have just appeared and say, "Hey, it's me, Jesus." Se Jesus tivesse aparecido para eles lá no meio da estrada e dito: "Ei, sou Jesus, estou aqui." I mean, imagine you were one of these disciples and Jesus comes out and you recognize him right away. Imagina que você fosse um daqueles discípulos e Jesus chega, se anuncia e você o reconhece de imediato. You would have been so excited, you wouldn't have been able to listen any further. Você estaria tão assim animado com aquilo que você talvez não fosse capaz de ouvi-lo. And so it was very wise and part of God's plan to keep Foi their eyes muito closed sábio e parte do plano de Deus manter aqueles olhos vendados naquela jornada, until it was time. até que chegasse o tempo. And now it was time. E agora, nesse momento, era o tempo. And so we see that in the last section, E aí beginning, a gente vê na última sessão, really beginning in verse 31, que começa no verso because 31, this verse ends porque o verso termina, after we read, and their eyes were opened and they recognized him, e assim que eles tiveram os olhos abertos e o reconheceram, and he vanished from their sight. Jesus desapareceu da vista deles. Just imagine that. Imaginem só a situação. Just in the moment when they finally get it, No momento em que eles finalmente entenderam que era Jesus, Jesus is gone. Jesus foi embora. And you know, previously, we all know what would have happened. A gente sabe que previamente o que poderia ter acontecido. This would have been a reason for newly dashed hopes and great sadness. Não teria havido uma razão para as suas esperanças frustradas e tristeza. He was just back and now he's gone again. He was just back and now he's gone again. Ele estava pedindo e agora ele foi embora de novo. I mean, isn't that what we expect them now to do? To be sad? Não é o que a gente esperava, estar triste agora porque ele se foi? But listen as my friend reads verse 32 and following and see what happened with them. Vejam só o que diz o verso 32 em diante. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. So they realized something wonderful has happened. Eles perceberam que algo tremendo Because Jesus has tinha opened the Bible to acontecido, them. porque Jesus tinha aberto aquela Bíblia na frente deles. The scriptures they knew, but they didn't really understand so Era a far. escritura que eles conheciam, mas não tinham entendido. And now they understand there's so much more to it. E agora eles entendem quanta coisa mais tem aqui para mim. They're realizing here is a big story unfolding. E aí eles perceberam que essa história é uma grande história que estava se desenrolando diante deles. They start realizing the whole Bible is showing us Eles perceberam o que a Bíblia por inteiro estava mostrando. how God sovereignly Como Deus soberanamente is working out all things está operando todas as coisas according to his good plan. de acordo com o seu bom plano. I mean, we sang that earlier. Nós dissemos isso um pouco antes. I don't understand A gente Portuguese. cantou isso antes. I don't understand Portuguese. Eu não entendo português, But I got it. mas eu entendi. I turned to Leonardo and said, that's Romans 8:28, isn't it? Isso aí é Romanos 8:28, né, Leonardo? Ele And what does perguntou. Romans 8:28 teach? O que ensina Romanos 8:28? You all heard it earlier. Vocês ouviram antes. We know that for those who love God, Sabemos que para todos os que amam a Deus, all things work together for good. todas as coisas cooperam para o bem, For those who are called according to his purpose. para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, According to his good purpose. de acordo com o seu bom propósito. Friends, Amigos, God has a good plan. Deus tem um bom plano. And even what appeared to these disciples E ele mostrou isso para aqueles discípulos. to be the saddest thing ever.
E aquilo que poderia ser a coisa mais triste do mundo para aqueles discípulos. The one they had put all their hopes in. Aqueles em quem eles tinham colocado toda a esperança. Being brutally murdered. Que tinha sido brutalmente assassinado. They said, really, it's all part of God's plan. Tudo isso foi parte do plano de Deus. And so that changes everything. E isso muda tudo, irmãos. Now they understand. Agora eles entendem. What had happened wasn't a disaster. O que aconteceu não foi um desastre. It was actually the source for new hope. Foi, na verdade, a fonte para uma nova esperança. And what happens then is absolutely crazy. E o que acontece logo em seguida é absolutamente louco. So just again, these disciples had asked Jesus, come, sit, eat with us, stay with us. De novo, os discípulos pediram para Jesus, fica com a gente, coma conosco. It's getting dark. Tá ficando escuro. And it's dangerous to É perigoso andar por aí. To walk these roads. Andar por essas estradas. And they were not good roads. Não eram estradas boas. In darkness. E era escuro. No light. Não tinha luz. So you can't walk anymore. Não dava para sair andando. So now time goes on. E aí o tempo passa. They eat. Eles comem. Jesus breaks bread. Jesus parte o pão. Disappears. E some. And what do? E o que eles fazem? Let's go! Vamos! They jump up and they run back. Eles pularam e correram de volta. And they probably didn't need 2 hours to get back to Jerusalem. E eles provavelmente correram, levaram muito menos de 2 horas para chegar lá. What do you think how they went back? Como é que vocês acham que eles voltaram para Jerusalém? So let's go back to Jerusalem. Vamos de volta para Jerusalém. No, they said, Jesus is alive, let's go! They ran! Está vivo! Do you understand? They probably took 45 minutes to get back. Provavelmente levou uns 45 minutos And para they chegar. find the other disciples. Eles acharam os outros discípulos. And they tell them Jesus is alive. E Jesus está vivo! So do you get what they got? Você pegou o que eles pegaram? Entendeu o que eles entenderam? I mean, do you understand Você entendeu? how the whole Bible tells one big story? Como toda a Bíblia diz uma única história. Do you understand how the story is all about things turning out okay? Você entendeu que essa grande história é a respeito de tudo cooperar bem For those who trust in Jesus? para aqueles que confiam em Jesus? I mean, you might be going through difficult times. Irmãos, você pode estar atravessando um momento difícil. You might not understand why things are happening the Você way they're pode não estar happening. entendendo por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, estão dando errado. There might be very legitimate sadness in your life. E você pode estar atravessando uma tristeza muito legítima. That's the reality of living in a fallen world. Essa é a realidade de viver num mundo caído. And we don't always understand why things are going how they're going. E a gente não entende como é que as coisas tomam o rumo que tomam. But when we read our Bibles, Mas quando lemos a nossa Bíblia, we read that God is making promise after promise. a gente lê que Deus tem feito promessa após promessa. Adam and Eve lost Eden. Adão e Eva perderam o paraíso. That wasn't good. Realmente foi péssimo. It was sad and hard to leave the presence Foi of God. triste, But difícil deixar a presença de Deus. they left with a promise. Mas eles deixaram com uma promessa. One day Que um dia there will be a son, haveria um and descendente. he will crush the head of the E serpent. aquele descendente pisaria a cabeça da serpente. So in the midst of sadness, E no meio então da tristeza, there was hope. havia esperança. And then we read on. Then we read on in the Bible, E aí a gente continua lendo na Bíblia. and we read time and again. There's E promise a gente lê vez após vez, and promise, promessas após promessas. and it's all about the gospel. E é tudo sobre o Evangelho. And then we see as we read on that there is fulfillment. E aí a gente vê, na medida em que a gente lê, que há o cumprimento daquelas promessas. God is faithful. Deus é fiel. What He has promised, He will do. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. So we don't know why things are the way they are, Nós não sabemos porque as coisas são do jeito que são. but we know what will be. Mas nós sabemos como essas coisas serão. We know that one day Nós sabemos que um dia all tears will be wiped away. todas as lágrimas serão enxugadas dos rostos. All sadness will find Toda an end. tristeza vai cessar. And therefore, even today, E até mesmo hoje,
we can have confident joy Podemos ter uma alegria confiante in the midst of difficult circumstances. no meio das dificuldades. I mean, these disciples didn't enter glory right away. Esses discípulos, eles não entraram à glória logo de imediato. Jesus was gone again. Jesus foi And things hadn't really changed. e as coisas não mudaram. But they knew that God is faithful. Mas eles sabiam que Deus é fiel. And they started understanding more what it means that He's working out His good plan. E aí eles começaram a entender um pouco melhor do que era Deus operar o seu bom plano. And that changes everything. E aí isso tudo foi mudado a partir daí. Their hearts, in the midst of sadness, Os have seus new corações no hope. meio da tristeza tiveram nova esperança, There's deep joy. profunda alegria. And out of the overflow of their hearts, Fora dos seus corações, they have to speak to those who need to eles hear. precisavam dizer aquilo para aqueles que tinham que ouvir. So my question for you today is, Então a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: how will you go home from here? como você volta para casa a partir disso? With hope in your heart? Com esperança no coração? With deep joy? Com profunda alegria? In the midst of whatever is going on? No meio de tudo que está acontecendo com você agora? And will you walk out Você vai sair daqui saying it was a nice service today? dizendo, Hi, foi um neighbor. bom culto. Hello, neighbor. Aí, tudo bem? Fala aí, See you beleza? later. Beleza? Or will you go out and share this good news Ou você vai sair daqui e compartilhar essa boa notícia. so that the people out there De modo que as pessoas lá, who don't know that there is one big story Que working não- out right now que não sabem que existe uma grande história, and that there's real hope, que há esperança de verdade. so that they will have this hope. E que eles podem ter essa esperança. So go in peace Então vá em paz. and share the good news. Então compartilhe o Evangelho. I'll pray for us. E eu vou orar agora por nós. Heavenly Father, we thank you Pai Celestial, te agradecemos. that you are God who speaks to us. Porque o Senhor é Deus que fala conosco. And we thank you that you have spoken in your word. Te agradecemos porque o Senhor tem falado na sua palavra. We thank you that you are showing us how you are unfolding one big story. Te agradecemos porque o Senhor mostrou como o Senhor desenrolou essa grande história. It's your story. É a sua história. It's all about you. E é só sobre o Senhor. But in your great mercy and grace, Mas na sua grande misericórdia e graça, you have called us o Senhor nos chama to become part of the story, para nos tornarmos parte dessa história. to benefit from what you have done in Christ, Para nos beneficiarmos do que o Senhor fez em Cristo. to one day enter into your glory. Para que um dia entremos na tua glória. You have granted us a great gift O Senhor nos deu um grande presente. that we don't need to suffer forever in the lost world that Que is fallen nós because não of us. precisamos sofrer nesse mundo perdido por muito tempo, até o final do tempo. Now, you have given us a great O promise. Senhor nos deu uma grande promessa. So help us to trust you more. Ajude-nos, Senhor, a confiar mais em Ti. In the midst of disappointment and No meio sadness, dos desapontamentos. and help us to be faithful E ajuda-nos a ser fiéis. as we share A sermos this good fiéis. news with others À medida em que compartilhamos as boas novas who com need to outros. hear it. Nós precisamos do Senhor. And then open the ears of their hearts Ou abra os seus corações, Senhor, so that they will see your glory. para que vejam a sua glória. For your glory, Para a sua glória. we pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.